Saúde é Pública, o podcast da FSP USP. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, o IBOPE, existiam cerca de 30 milhões de vegetarianos no Brasil em 2018, um número que vem aumentando ano após ano. Essa transição ao vegetarianismo e ao veganismo também está sendo acompanhada no mundo dos esportes, com atletas de alto rendimento mundialmente conhecidos adotando essa dieta em suas vidas, como Amanda Xu e Gabriel Medina. Com esse aumento crescente no número de vegetarianos, também aumentam as dúvidas sobre essa dieta exclusiva sem produtos de origem animal. Será que é uma prática saudável? Quais os impactos dessa dieta para a saúde do atleta e seu desempenho físico nos esportes? Para responder essas questões, convidamos o professor da Faculdade de Medicina da USP e coordenador do Grupo de Pesquisa em Fisiologia Aplicada e Nutrição da USP, Hamilton Rochel. Ele conduziu uma pesquisa em 2021 que comprovou que uma dieta vegana apresenta os mesmos efeitos de ganho de massa e força muscular que uma dieta onívora, ou seja, com presença de alimentos de origem animal. Também está presente aqui conosco a nutricionista clínica formada pela Faculdade de Saúde Pública e uma das tutoras da Liga Acadêmica de Vegetarianismo da faculdade, a LAVEG, Mariana Fortes. Ela possui experiência com pacientes em processo de redução de consumo de alimentos de origem animal, incluindo atletas. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Obrigada, é um prazer estar aqui. Então, professor, para começar a nossa entrevista, eu gostaria de falar um pouco mais do seu estudo, que ele comprovou que a dieta vegana funciona da mesma forma que a onívora para ganho de massa muscular. Você poderia comentar como que foi feita essa dieta, essa pesquisa, como que vocês encontraram esses resultados? Legal. Vamos começar do começo. Você enfatizou muito bem, Felipe, o aumento das pessoas que passam a aderir dietas exclusivamente à base de plantas ou de produtos de origem vegetal. Isso tem permeado, inclusive, o mundo da atividade física e do esporte de alto rendimento. E uma das preocupações que sempre houve em relação à abstenção de produtos derivados de animal na dieta foi sempre em relação à proteína que seria ou que será consumida por esses indivíduos. A gente sabe que proteínas de origem vegetal e animal, elas diferem em algumas características. Antigamente as pessoas costumavam dizer que proteínas de origem vegetal eram incompletas e eram deficientes em alguns aminoácidos, o que não é exatamente o caso. Há uma diferença na densidade, tanto de proteínas quanto de aminoácidos, em especial aminoácidos essenciais, aqueles que a gente tem que obrigatoriamente consumir na dieta, já que a gente não produz no nosso organismo, entre produtos de origem animal e vegetal. Os produtos de origem vegetal são menos densos nesses componentes, em proteínas e aminoácidos essenciais. Então, houve sempre uma preocupação que uma dieta de origem vegetal fosse insuficiente em proteínas e aminoácidos essenciais. Então, até fazendo um loop aqui, um cavalo de pau na sua pergunta, só porque eu entrei nesse assunto sem pensar a respeito, a gente acabou literalmente de publicar um trabalho bastante grande que avaliou exatamente o consumo de proteínas e aminoácidos essenciais numa corte de indivíduos veganos, não vegetarianos, veganos. E o que a gente observou é que a maioria desses indivíduos, de fato, atende às recomendações para ingestão proteica e de aminoácidos essenciais. É bem verdade que eles têm que fazer, embora o consumo de alimentos ultraprocessados seja muito baixa nessa população, há uma associação entre o consumo de alimentos ultraprocessados e a redução do risco de não atender às demandas por proteína na dieta, por exemplo. Já que, por exemplo, um produto, um alimento, e a Mariana vai poder depois elaborar melhor sobre isso, que ela observa muito na prática clínica, um dos alimentos muito consumidos pelos vegetarianos e vegetarianos estritos, os veganos, é a proteína texturizada de soja, que ainda é classificado como um alimento ultraprocessado, mas que obviamente não tem exatamente aquelas características negativas que a gente costuma conferir a esse tipo de alimento. Então, a razão do estudo que você mencionou nasce daí. Como são proteínas de características distintas e havia uma preocupação se isso poderia implicar na regulação da plasticidade muscular, da capacidade de dar suporte ao anabolismo muscular em resposta a um programa de treinos, a gente desenhou esse estudo e ele foi muito inovador, porque foi o primeiro estudo a, de fato, comparar dietas
que faziam consumo de proteínas exclusivamente à base de produtos vegetais, contra uma contraparte onívora, e investigar se realmente havia algum déficit na capacidade de remodelamento muscular desses indivíduos. Então, o que a gente fez foi selecionar indivíduos veganos e onívoros na população, indivíduos com características comparáveis, jovens, saudáveis, fisicamente ativos, etc. E uma das premissas na nutrição, quando você está submetendo o indivíduo a um programa de treinamento, em especial um programa de treinamento que visa o aumento de massa muscular, é a readequação da ingestão proteica. Então, a premissa do trabalho era, a gente precisa ter 2 grupos de indivíduos com dietas absolutamente distintas em relação à fonte proteica, mas ambos precisam atender às recomendações para a ingestão proteica nessa condição de serem submetidos a um programa de treino. Então, a gente avaliou muito bem esses indivíduos a princípio, fizemos um bom mapeamento do seu consumo habitual e customizamos um programa de suplementação alimentar adicional à dieta habitual deles, de forma que eles chegassem nessa quantidade de proteína preconizada. É claro que para os veganos a gente deu uma proteína vegetal, para os onívoros uma proteína animal. E aí, quando isso tudo estava equalizado, a gente começou o estudo, que implicava num programa de treinamento e monitoramento da dieta ajustada agora ao longo de 3 meses e uma série de avaliações que a gente fazia ao nível do músculo para avaliar como é que ele estava se comportando em resposta ao treino. Então, a gente tinha avaliações mais macro e avaliações mais microscópicas. A gente ia desde a avaliação do ganho de função muscular, que a gente mede muito pela força que esse sujeito consegue produzir, até a avaliação da hipertrofia em si. Então, a gente tinha o que a gente chama de densitometria, né, que avalia massa magra desse indivíduo. A gente tinha imagens também de ultrassom, onde você analisa a área de secção transversa de um determinado músculo. Então, você captura com ultrassom uma imagem desse músculo e você consegue calcular a área de secção transversa desse músculo. E a gente tinha uma avaliação ainda mais minuciosa, que a gente tirava um pedacinho do músculo para um procedimento de biópsia muscular e avaliava agora a área da fibra, de cada uma das fibras musculares dessa amostra de músculo que a gente colhia. Então, a gente tinha vários níveis de avaliação dessa resposta. Então, de partida, a gente tinha indivíduos que atendiam à premissa do estudo, todos eles aderiram ao programa de readequação da dieta, todos eles consumiam por volta de 1,6 gramas por quilograma de peso de proteína nas suas dietas. O grupo vegano, obviamente, 100% da proteína deles era de origem vegetal. Os onívoros, 80% da proteína deles era de origem animal. Então, temos aqui a premissa do estudo estabelecido e começamos a intervenção. Quando a gente avaliou no final, para nenhum dos parâmetros houve diferença entre os grupos. Todo mundo ganhou força, todo mundo ganhou massa magra, todo mundo ganhou área de secção transversa do músculo e área de secção transversa na fibra muscular em magnitudes semelhantes. Então, quando você readequa o consumo proteico desses indivíduos, tanto faz da onde está vindo essa proteína, contanto que você atinja a demanda que esse indivíduo vai ter por conta da tarefa que ele está submetido a um programa de treinamento, a fonte deixa de ser uma preocupação. É claro que isso tem implicações clínicas que a Mariana vai poder discutir, que é como é que você faz essa readequação na prática. Os alimentos de origem vegetal são menos densos, a gente usou suplemento para fins de controle experimental. Mas você pode muito bem fazer com alimentos, mas aí você vai ter que fazer escolhas melhores, combinações adequadas, pensar no volume, já que são menos densos, você vai ter que comer um volume maior, cabe na dieta do sujeito ou não, cabe no plano alimentar ou não. Então, tem todas essas questões de ordem prática que, obviamente, a Mari vai discutir muito melhor. É bastante interessante seu estudo. Então, só para termos certeza mesmo, podemos então afirmar que a dieta vegana ela não influencia negativamente na saúde das pessoas, em especial dos atletas. Acho que aí você fez um salto de lógica razoável, né? O que a gente testou não foi sobre a saúde necessariamente, o que a gente testou foi sobre a capacidade de dar suporte ao remodelamento muscular induzido pelo treino. A gente pode até falar sobre saúde, eu acho que a gente pode até deixar um pouco mais para frente, porque é um outro assunto por completo, mas quando a gente olha para a saúde em si, aí a gente tem boas evidências de que uma dieta com maior conteúdo de plantas, e a gente pode pensar num espectro, né, num contínuo, quanto mais na direção do maior consumo de plantas, maior
tende a ser os outcomes positivos de saúde para esse indivíduo. Então, nesse sentido, sim, mas não foi isso que a gente testou sim, nesse claro. trabalho. Mas é interessante, a gente pode voltar nesse assunto no Devemos. final, quando a gente for falar da importância do vegetarianismo. Ótimo. Mas um detalhe que chama atenção no seu artigo, lá mais por final nas conclusões, é que ele diz respeito à maior quantidade de alimentos ingeridos por uma pessoa vegana para atingir a demanda proteica exigida e, consequentemente, causando um aumento na ingestão de energia. Se eu entendi correto. Possivelmente, por isso que é tão importante a participação do nutricionista nesse processo, para fazer esses ajustes. Já que você vai requerer mais alimento, pode implicar em mais de tudo. Mais caloria, mais fibra, mais... Enfim, tudo que está contido no alimento. Então, as readequações são super importantes. Então, por isso que a participação do profissional nesse planejamento, que eu imagino que seja um interesse também de discutir, seja fundamental. Então, agora que você já introduziu as próximas perguntas, que era mais para falar... Aproveitando, então, para pegar deixa e falar com os dois. Quais que são os riscos da gente conduzir uma dieta vegetariana sem o acompanhamento de um profissional? Em especial no caso das dietas vegetarianas para desempenho físico. Na verdade, a grande questão é que quando a gente fala de atletas, a gente precisa ali para ter performance, chegar nas necessidades dessa pessoa, né? E aí tem essas questões referentes ao alimento de origem vegetal que vai ser mais volumoso mesmo. Então, esse acaba sendo o principal ponto que a gente precisa tomar cuidado. Então, para esse atleta chegar no aporte calórico que ele precisa, no aporte proteico que ele precisa, ele pode precisar consumir uma quantidade grande de alimentos. Então, é muito importante que o nutricionista leve isso em consideração no plano alimentar e esteja em contato com essa pessoa para entender como que estão esses sinais de fome e saciedade antes e depois de cada refeição, se ele está conseguindo fazer todas as refeições, como que está também a sensação dele, o bem-estar dele, né? Como que está ali o conforto gástrico, porque isso pode ser importante, inclusive na performance, né? Se ele tiver comido uma quantidade muito grande de alimento, isso pode ser prejudicial para ele. Então, esses pontos são importantes e o nutricionista precisa fazer esse trabalho junto com o paciente, junto com esse atleta. Mas, de qualquer forma, ainda que esteja mais volumoso, né? A gente percebeu que está mais volumoso, a gente consegue fazer ajustes. Então, por isso que é importante ele estar com esse profissional que tem esse conhecimento com relação aos alimentos. Então, como que eu vou ajustar? Como que eu vou trazer um alimento que seja mais denso, né? Que possa trazer um aporte maior tanto de calorias quanto de proteínas. Então, é super importante que esse trabalho seja realizado junto com um profissional de nutrição. Interessante, é importante ter um profissional. E vocês mencionaram bastante, até o tema do nosso podcast, a questão do desempenho físico. Mas caso seja uma pessoa comum, entre muitas aspas, que não está buscando atividade física, ainda é importante ter um acompanhamento profissional? Ou ela conseguiria fazer essa dieta vegana sozinha? Na verdade, sim, o melhor dos mundos seria que todas as pessoas buscassem um acompanhamento nutricional. Mas a grande questão é que existem nutrientes ali, macronutrientes, então, por exemplo, a proteína, a gordura, que elas vão vir de fontes diferentes quando a gente pensa numa dieta onívora e numa dieta vegetal. Então, o carboidrato, por exemplo, acaba sendo o menor dos nossos problemas, pensando até num atleta, né, que é super importante o carboidrato para a performance dele. Então, numa dieta vegetariana, esse acaba sendo o menor dos problemas dele. Agora, quando a gente pensa na proteína, quando a gente pensa na gordura, a fonte vai ser diferente. Então, enquanto numa dieta onívora, a principal fonte, tanto de proteína quanto de gordura, vão ser os alimentos de origem animal, então vão ser ali carnes, ovos, laticínios. Numa alimentação vegetal, a principal fonte de proteína vão ser principalmente cereais leguminosas, em especial as leguminosas. E as fontes de gordura vão ser principalmente ali oleaginosas, sementes. Então, é importante que essa pessoa tenha esse tipo de conhecimento. É importante que ela saiba de onde vão vir os nutrientes da alimentação dela. Porque se ela tentar de uma forma simplista fazer substituições, ela pode errar. Então, a gente tem, por exemplo, preparações culinárias, pensando ali numa preparação que seria feita com carne e, de repente, essa pessoa vai fazer essa mesma preparação com legumes, ou então com cogumelos, ou então até usando uma banana da terra. Legal, é uma boa preparação, uma preparação que pode ficar gostosa, mas que não vai trazer os mesmos nutrientes. Então, é importante que essa pessoa tenha ali um conhecimento para saber como fazer essa transição.
Interessante. Acho que tem algumas coisas também, Mário, que vale a pena discutir, que você vê muito na prática, eu tenho certeza, que quando a pessoa tenta fazer isso sozinha, não que não possa, claro, mas a chance de desistência é muito maior por empacar em alguns aspectos. Então, uma boa dieta vegana vai implicar num consumo de fibras aumentado. A pessoa vai precisar, algumas pessoas vão precisar de alguma adaptação nesse consumo de fibras por causa de desconfortos gastrointestinais que são comuns a um aumento muito abrupto no consumo de fibras que a pessoa pode ter. Algumas considerações sobre técnicas de preparo dos alimentos também são importantes. Quando a gente pensa agora num outro espectro, pensando no atleta e esse cara que vai competir em outra cidade, fora do seu ambiente, onde ele não tem a comida em casa, ele tem que buscar no restaurante, sozinho isso fica muito mais complicado. O nutricionista pode ajudá-lo com soluções pré-prontas ou o que buscar nos restaurantes, enfim. Então, a participação do profissional é muito importante em qualquer espectro que a gente esteja falando, do indivíduo que contempla a transição ao indivíduo já vegano que busca o desempenho máximo na sua modalidade esportiva. Até outras questões que são muito comuns de serem discutidas com relação a possíveis deficiências que possam haver numa dieta vegana mal planejada. Uma das coisas que é básico, e qualquer vegetariano vegano está ciente disso, é a necessidade de você repor, por exemplo, vitamina B12, que não está presente em alimentos de origem vegetal. Mas qual a quantidade, onde buscar, qual a melhor forma de suplementar, com certeza o profissional vai poder ajudar e melhor equacionar isso. Então, acho que num contínuo, desde a contemplação à mudança, onde a educação nutricional vai fazer com que isso seja muito mais suave, muito mais interessante. Também falando de um outro trabalho nosso aqui, são mais dois. Um publicado ano passado, que a gente buscou entender quais eram as motivações pelos quais as pessoas se tornaram veganas. Tem quase 1.000 veganos avaliados. E a gente vê que a ideia era fazer uma associação disso, agora sim, demos um twist total, que não tem nada a ver com o assunto, mas que também talvez valha a pena a gente discutir, com comportamento alimentar disfuncional, ou que até pouco tempo chamava-se de comer transtornado, né? E a gente viu que, porque também há essa preocupação no mundo, não talvez entre os veganos, mas no mundo, de que uma dieta vegana possa ser um indutor de de comportamento alimentar disfuncional, de um possível gatilho para desenvolver transtornos alimentares. O que a gente viu nesse trabalho é que o que parece ser gatilho para um comportamento alimentar disfuncional não é o tipo de dieta em si, mas os fatores que motivam esse indivíduo a aderir a uma dieta, seja ela qual for, a dieta da bolinha, do pontinho, do vegano, do diabo que for. Então, não é exatamente o tipo de dieta. Mas, por que eu estou falando isso? Porque, de novo, na transição, você está falando em algum nível, e talvez a palavra seja pesada, né, Mari, mas no fim em algum tipo de restrição alimentar. Você está fazendo uma restrição alimentar. Qual é ela? A qualquer produto de origem animal. Então, isso com acompanhamento pode ser muito melhor entendido, pode ser feito na velocidade adequada, com as introduções alimentares ou com as retiradas alimentares que fizerem sentido e couber no indivíduo. Então, são vários os papéis que o profissional de nutrição assume nesse contexto todo. E é até interessante falar disso, porque, de fato, é uma restrição, né, que está acontecendo ali. E o trabalho do nutricionista, ele também está nesse apoio, porque essa pessoa está motivada, ela quer por algum motivo, são várias as causas, né, que ela pode estar motivando ela, mas ela está ali motivada a fazer essa restrição. E, de repente, um momento em que, por algum motivo, num momento que ela come, de repente, algum alimento de origem animal que ela estava proposta ali a não consumir, ela pode sentir culpa, então ela pode trazer para ela comportamentos que a gente sabe que são muito ruins. Então, o nutricionista, ele também está ali dando esse apoio para essa pessoa, né? E nesse processo de transição, o nutricionista, ele vai dar muitos apoios para essa pessoa, porque essa pessoa também vai ser frequentemente questionada, né? Um atleta, então,
ele pode ser muito questionado, ele pode imaginar que ele está colocando a carreira dele a perder. Então, o nutricionista tem um papel ali de apoio para esse paciente muito importante. Quase um psicólogo. Pode entrar o psicólogo também, seria ótimo. Mas, Mari, falando um pouco mais da sua experiência como nutricionista clínica, se você quiser compartilhar um pouco do seu trabalho, falar como que você realiza essa mudança para a dieta vegetariana, como que é feita a adaptação para esse atleta que busca desempenho físico. Tá. Bom, na prática, em geral, é muito tranquilo de fazer. É legal a gente citar que o padrão alimentar brasileiro, ele é um padrão alimentar que traz ali o casalzinho de cereal e leguminosa, que é um casal muito rico ali em aminoácidos essenciais, como base, né? Então, a gente tem um padrão alimentar que facilita essa transição. Então, em geral, a pessoa não precisa começar a consumir alimentos que ela não conhecia. Isso pode acontecer no caso de pessoas que tinham uma alimentação muito monótona, né? Então, quando a gente começa um processo de transição, é super importante avaliar como que tá essa dieta e trazer uma diversidade de vegetais para a vida dessa pessoa, porque os micronutrientes, especialmente, eles vão estar ali diluídos em uma gama de alimentos de origem vegetal. Então, a gente precisa ter todos esses alimentos na vida dessa pessoa. Então, eu gosto sempre de avaliar o quanto essa pessoa já consome diversos vegetais. Então, a gente faz essa avaliação, começa um processo de introdução de mais vegetais e aí a gente começa a fazer essa transição. Vai depender muito da pessoa. Tem gente que chega e fala, Mari, eu não quero mais consumir, a partir de agora eu não consumo mais. Então, a gente vai fazer essa transição. É importante tomar cuidado mesmo, porque a gente aumenta esse consumo de fibras. Então, isso tem que ser feito de uma forma progressiva e ser avaliado sempre junto com o paciente. O volume também vai mudar, não necessariamente os alimentos que estão ali vão mudar, mas pode existir a presença de alguns alimentos que, né, por exemplo, a proteína de soja vai ser mais densa em proteína, então acaba sendo um pouco mais fácil da gente chegar ali nessa proteína sem trazer uma densidade calórica também para a dieta ou um volume muito grande. Então, com certeza, vai depender de paciente para paciente. Então, como que era o padrão alimentar também dessa pessoa, isso é importante. É sempre importante ressaltar que dieta vegana não é sinônimo de dieta saudável, né? Então, eu posso ter um padrão alimentar muito ruim dentro de uma alimentação vegana. Então, é importante entender como que é o padrão alimentar dessa pessoa, porque pode já ser um padrão alimentar muito baseado em ultraprocessados, muito monótono. Então, tudo isso tem que ser avaliado e, muitas vezes, a gente precisa trabalhar nesse padrão alimentar também. Então, vai depender de como já era o padrão alimentar dessa pessoa, vai depender se for um atleta, de qual é a modalidade, nível de treinamento, né? Se é um paciente que precisa manter um peso menor, se é um paciente que precisa estar com um peso maior. Então, isso vai depender muito, né? A quantidade de comida que essa pessoa vai consumir. Então, é um trabalho muito individual, de paciente para paciente. Mas, em geral, é um trabalho longo, que precisa ser longitudinal. Não é um trabalho que acontece em uma consulta. Então, a pessoa chega para mim e, vamos transformar aqui sua alimentação numa alimentação vegana, mudei tudo isso daqui e agora você faz. Não, eu preciso estar com essa pessoa, entender como que está sendo esse processo para ela. E, geralmente, a gente vai fazendo isso de uma forma gradual. Interessante. E retomando um dos assuntos que o professor mencionou, por que vocês acreditam que cada vez mais pessoas estão procurando fazer uma dieta vegana e mudar para o vegetarianismo? Como falou até mesmo na introdução, já temos mais de 30 milhões de brasileiros em 2018, que pode ser um número bem maior. Os motivos são diversos, né? Então, a gente tem a causa ética, né? Então, a noção de que os animais têm direitos e esses direitos têm que ser respeitados, assim como a vida e a liberdade deles. A gente tem motivos religiosos, que também são motivações comuns, e a gente tem a causa ambiental sendo cada vez mais importante nessa motivação, porque a gente fala cada vez mais sobre crise climática, né? Sobre questões relacionadas ao meio ambiente. E quando a gente fala em meio ambiente, em crise climática, a gente tem que pensar no nosso consumo mesmo, né? A gente tem hoje sistemas alimentares que estão esgotando o planeta. Então, a gente precisa pensar que aquele alimento,
ele está vindo de algum lugar e ele está sendo produzido a partir de cadeias produtivas que podem ser mais ou menos saudáveis, éticas, justas, sustentáveis. E a cadeia produtiva, aliás, as cadeias produtivas dos alimentos de origem animal são cadeias produtivas muito onerosas para o planeta. Então, esse tem sido um tema importante, uma razão importante para as pessoas não só escolherem se tornar vegetarianas ou veganas, mas também fazerem essa redução. Isso também está acontecendo muito, uma redução dos alimentos de origem animal. Isso é uma coisa urgente, né? Que documentos oficiais ao redor do mundo todo têm alertado. Isso é uma coisa que a gente precisa fazer. Então, a causa ambiental tem sido muito relevante. E eu quero também chamar atenção para o papel do nutricionista nisso, porque tanto o paciente quanto o profissional precisam ter realmente uma visão sistêmica do alimento, né? Então, especialmente falando da nutrição esportiva, a gente tem que lembrar que a gente não está falando simplesmente de nutrientes, né? A gente não está prescrevendo nutrientes, a gente está prescrevendo alimentos, e esses alimentos são produzidos. E essa produção pode ser mais ou menos onerosa. Então, a gente tem um papel nisso também e precisa ter uma responsabilidade com relação a isso. Acho que foi perfeitamente colocado, Mari. Eu queria só adicionar que são exatamente esses os motivos que apareceram com maior frequência no trabalho que a gente fez, que são exatamente a causa ambiental e ética no manejo animal. Claro que há outros motivos, mas muito menos importantes apareceram causas relacionadas, por exemplo, a manejo de peso, a autoimagem, que são motivos muito frequentes para adesão a outros tipos de dieta e que são exatamente gatilhos para comportamentos alimentares disfuncionais. E muito menos presentes isso no veganismo, que é bastante interessante. Em adição ao que você mencionou sobre cadeias produtivas, não só ela é pouco salubre para o meio ambiente, o sistema de produção de produtos animais, mas como ela é muito pouco eficiente também, né? Então você tem 80% da área de cultivo destinada a cultivo animal, mas isso representa 10, 12, se eu não me engano, por cento do nosso aporte calórico na dieta. Então faz muito pouco sentido. Aí você tem uma área muito menor destinada ao cultivo de alimentos de origem vegetal, mas que representam um percentual muito maior do nosso consumo calórico. Então, é muito fácil imaginar que o ideal é trocar, né? Isso acaba também afetando questões sociais, né? Então, a gente tem esse esmagamento do pequeno produtor, já que a gente tem essas cadeias industriais que demandam muita terra para fazer essa produção. E, além disso, a gente tem as questões relacionadas à saúde, né? Então, isso é uma coisa bem legal e que tem trazido cada vez mais pessoas para o consultório, que de repente, o acompanhamento com relação a uma doença crônica. Então, a gente tem várias evidências muito robustas mostrando os benefícios de uma alimentação à base de plantas, né? Tanto pelos benefícios que ela traz, então, todas as questões relacionadas a um maior aporte de fitoquímicos, um melhor padrão mesmo alimentar, mas também com relação a ela ser pobre em gorduras saturadas, né? Então, isso é muito benéfico, em especial aí para saúde cardiovascular, mas não só. Então, quando a gente pensa em doenças crônicas, a gente tem benefícios muito importantes numa alimentação à base de plantas. Então, isso também tem motivado muitas pessoas. Eu diria que no consultório as principais causas são ética, saúde e meio ambiente. E aí, saúde a gente pode falar na saúde num modo geral, né? Saúde humana e planetária, já que sem saúde planetária a gente também não tem saúde humana. Total sentido. E vocês já falaram bastante sobre isso ao longo do podcast, mas só para finalizarmos a entrevista, entendemos ao longo dele que não influencia de forma negativa a dieta vegetariana no ganho de massa muscular, no ganho de peso e no desempenho do atleta, mas existem algumas situações que essa dieta vegetariana pode trazer benefícios e ainda, quais benefícios a dieta vegetariana poderia trazer para a saúde, que foi um dos tópicos que você mencionou também. E só para finalizar, para fecharmos o assunto, qual que é a importância de adotarmos esse vegetarianismo? Sei que vocês já falaram tudo, mas só para concluirmos mesmo o episódio. Quer começar? Fica à vontade.
Com relação, a gente até tinha conversado anteriormente, né, com relação à performance, hoje se especula muito se uma alimentação baseada em vegetais é mais benéfica aí para performance, né, se ela tem, na verdade, benefícios adicionais para performance. E é importante a gente falar que, até o momento, a gente não pode afirmar que esse benefício existe diretamente. Agora, com relação à saúde, isso a gente consegue afirmar com tranquilidade. Então, uma alimentação à base de plantas, ela é, de fato, muito benéfica. E esses benefícios para a saúde, eles podem ser aproveitados também por um atleta. Então, ele pode ter esses benefícios. Então, por exemplo, benefícios para a saúde cardiovascular. O que a gente não consegue dizer no momento é que diretamente na performance a gente vai ter essa diferença, né? Mas uma alimentação baseada em vegetais vai ser muito benéfica, por exemplo, para a longevidade, vai ser muito benéfica para pacientes com um pré-diabetes, com uma resistência à insulina. Então, isso diversos estudos já têm mostrado. Então, a gente... E nesse caso, a gente consegue afirmar que sim, ela é benéfica. Agora, com relação à performance, acho que o professor vai poder completar, mas a gente precisa ainda ser um pouco cauteloso com relação a isso. Eu acho que nos dois a gente pode, talvez, pensar um pouquinho mais fundo. Com relação ao desempenho, certamente, em qualquer situação que a gente precisa comparar, estabelecer como parâmetro de comparação, é uma boa dieta vegana em comparação a uma boa dieta onívora. Porque é muito fácil a gente querer comparar o modelo perfeito do veganismo com uma dieta onívora absolutamente inadequada, né? E aí, obviamente, que os padrões de comparação estão em desalinho. Por outro lado, você pode ser o vegano da batata frita e Coca-Cola, né? Que não é incomum. Exatamente. Né? Que não é incomum. Mas, principalmente em pacientes mais jovens, pré-adolescentes, adolescentes que se recusam ou que se abstêm do consumo de carnes, mas que não têm uma diversidade boa o suficiente na dieta para a gente melhor qualificar essa dieta em termos de qualidade mesmo. Tem índices para isso. Que é uma das belezas, aliás, do vegetarianismo e do veganismo. É a variedade de alimentos e, com isso, a variedade de nutrientes que você consegue aportar para o sujeito. Então, com relação ao desempenho, quando você compara dietas adequadas, onívoras e veganas, vegetarianas, não há qualquer sentido em a gente pensar que há vantagem de uma sobre a outra. Há alguns discursos um pouco mais dogmáticos e menos científicos que vão, não, mas a dieta vegana é muito melhor, porque aí o indivíduo vai ter todo o aporte de carboidratos, que a Mari falou muito bem, que é absolutamente necessário para o atleta, que ele precisa. Ora, ajuste a dieta onívora e você também teria, né? Então, são comparações que são inapropriadas. Então, não há base na literatura para a gente achar que uma é melhor do que a outra, mas a gente pode, com muita segurança, dizer que uma não é inferior à outra, se ambas estiverem adequadas. Quando a gente olha para a saúde, aí a Mari também tem um bom ponto. Para a saúde, a gente tem muito mais evidências para fazer um claim aqui em favor de, pelo menos, mais plantas. Também não há uma forma absoluta da gente taxar que uma boa dieta onívora, com adequação nesse consumo de produtos animais, em relação à qualidade do que você está comendo, etc., é melhor em termos de saúde e longevidade do que uma dieta vegana. É muito difícil fazer essa distinção e provavelmente não há. Se a gente pensar numa dieta onívora absolutamente adequada, que também é muito difícil de se conseguir. Mas é muito fácil fazer um claim em favor de mais plantas, uma dieta mais plant-based, né? E, idealmente, absolutamente vegana quando você pensa no bem-estar animal, na sustentabilidade, quando você pensa na saúde planetária e etc. Então, aí fica caso fechado, não tem muita conversa. Mas é fundamental a gente entender que não é qualquer abstenção do consumo de produtos animais que vai conferir saúde ao indivíduo. Uhum. Então, aonde se manifesta essa vantagem da dieta vegana? Exatamente na é difícil falar isso, pluralidade de alimentos que uma boa dieta vegana pode oferecer. Então, você tem alguns trabalhos que mostram, por exemplo,
que dietas mais diversas em quantidade, em variedade mesmo de vegetais que esse indivíduo consome, tem um efeito super positivo sobre a composição da biota intestinal desses pacientes. E isso a gente já sabe que tem repercussões sobre diversos sistemas orgânicos e que tem uma implicação, um impacto bastante importante sobre a saúde geral do indivíduo, sobre a incidência de doenças crônicas e por aí vai. Assim como o maior consumo de fibras vai na mesma linha, tanto em relação à biota quanto em relação a outros desfechos de saúde, principalmente cardiovasculares. Então, mais plantas parece ser a saída para todas as questões, saúde, meio ambiente, animal, e idealmente, quanto mais para mais plantas, melhor. Tô gostando que eu tô do lado do mais Sim, plantas. mais plantas. Mas agradecer mais uma vez por vocês terem aceitado participar do nosso podcast e muito obrigado pelo esse incrível bate-papo que a gente teve. Caso vocês queiram fazer algum comentário final, agradecer ao público, sintam-se à vontade. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, é sempre legal a gente conversar sobre isso. Fico feliz que o debate acerca de uma alimentação vegetal esteja crescendo, né? Não só as motivações, mas também conhecimento, ciência. Então, fico muito feliz de participar disso de alguma forma e de estar aqui com vocês. Prazer estar aqui também, tenho muitos colegas aqui na saúde pública, é sempre um prazer estar aqui de volta. Estar aqui conversando com a Mari, com vocês, um assunto que para nós é tão caro também. A gente tem esse subgrupo, essa sublinha de investigação dentro do grupo, num grupo que eu brinco, eu chamo eles de verdinhos. É um conjunto de alunos que se interessou pelo tema e a gente desenvolve alguns estudos nessa área dentro da nossa grande área de investigação. E, como a Mari disse, é bacana ver que o interesse sobre o assunto tem crescido e que a gente possa trazer luz sobre o assunto para aqueles que têm algum interesse a se despertar ou já estão envolvidos nisso. Acho que conhecimento é sempre importante, o que a gente puder contribuir, certamente a gente fica satisfeito. Muito obrigado pelo convite. Agradecemos mais uma vez aos nossos convidados por terem participado do nosso episódio. Se gostou, siga o Saúde é Pública e compartilhe os nossos episódios. A Faculdade de Saúde Pública está no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Saiba o que rola na faculdade também pelo nosso site, é o www.fsp.usp.br. Até o nosso próximo episódio, tchau!